Nossos antepassados usaram as histórias como uma ferramenta para imprimir uma ideia para compreender o significado oculto do propósito da vida humana. Quando nos sentamos calmamente e meditamos nas verdades mais elevadas reveladas nelas, isso nos ajuda a crescer espiritualmente e nos preparar a melhorar para lidar com os problemas geradores de tensão da vida cotidiana. Destinado a morrer muito jovem, o jovem Markandeya adorou o Senhor Shiva com intensa devoção para transcender a morte. Assim que Yama, o deus da morte, se aproximou dele com seu laço para levá-lo embora, Markandeya agarrou-se à imagem Shiva linda que ele estava adorando, de onde Shiva apareceu com seu tridente e impediu o deus da morte de levá-lo. Essa é a história do Rishi Markandeya que conquistou a morte. Gurbhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashanvannotu Visedasadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajay Virvajinivati Dhinama Vitravatu Ano Divo Brahatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Apakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahavirjam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos, Namastê, boa tarde, saudações a todos. Is about a story of the Rishi, a sage known as Markandeya. A palestra de hoje é Markandeya, o sábio Markandeya. Markandeya, there is a scriptural text known as Purana, so known as Markandeya Purana. Existe uma escritura aí. It contains around 9,000 verses in that. E tem cerca de 9. What we have a text on Divine Mother, so a authoritative text on Divine Mother is Durga Saptashati. Texto com autoridade a respeito da Mãe Divina. That Durga Saptashati has got 700 verses. Esse Durga Saptashati is a part of Markandeya Purana, where Divine Mother asked this sage Markandeya to compose a brave glory of the Divine Mother. Onde nessa escritura a Mãe Divina diz para Markandeya escrever a respeito da glória da Mãe Divina. So about the bravery of the Divine Mother was described by Markandeya sage in this Durga Saptashati. Então o heroísmo e a glória da Mãe Divina é descrito nessa escritura Markandeya, Durga Saptashati. Okay. So today we'll be reflecting upon the story of Markandeya. Hoje nós vamos refletir a respeito da história de Markandeya. Before going into the story, I would like to mention what Purana means. Antes disso, eu gostaria de mencionar o que significa Purana. Purana means an ancient narrative text.
significa um texto ancestral de uma narração. So this word Purana is derived in two ways. The word Purana is derived in two meanings. O significado da palavra Purana é duplo. One is Pura Bhavanam, means a ancient narrative. O primeiro é uma narrativa bem antiga. So second one is Pura Apinavam. It is ever new, even in the ancient days. O segundo significado é que ela é sempre algo novo, mesmo na era antiga. Means to summarize what Purana means, it is a narrative belonging to the ancient period. Para resumir o que significa Purana, então significa uma narrativa da época dos tempos antigos. Which contains the relevant text, which is new for all the ages. É um texto que permanece novo por todas as eras. Means it is ever new and fresh. Ele está sempre novo, sempre renovado. So today we will be reflecting upon the story of this Markandeya. Vamos refletir hoje então sobre a história de Markandeya. Markandeya was a devotee of the Lord Shiva who conquered the death. Markandeya era devoto do Senhor Shiva, Shiva que conquistou a morte. Long ago in the ancient Bharata, there lived a sage named as Mrikandu. Na Índia antiga, há muito tempo atrás, vivia um sábio chamado Markandu. During Mrikandu. I'm sorry. So during very long period, it's an ancient history. A sage named as Mrikandu was living. Então, nessa época, um tempo muito antigo, vivia na Índia uma pessoa chamada Mrikandu. Okay. His wife's name was Marudavati. O nome da esposa dele era Marudavati. So these husband and wife, the sage and his wife, were staunch devotees of Lord Shiva. Então, esse Mrikandu, que era um sábio, e sua esposa eram grandes devotos do Senhor Shiva. For a long time, they did not have children. Por um longo tempo, eles não tiveram filhos. Even after long years of wait, this couple could not get a child. Eles não conseguiam ter filhos, mesmo depois de um longo tempo. So the wife Marudavati said to her husband with a disappointed voice, Então a esposa, desapontada, disse para o marido: there is no meaning in our life without having children. Não há significado na nossa vida se não tivermos um filho. So this sage Mrikandu also replies back. He says, dear, I think Lord Shiva is not pleased with our prayers. E o Mrikandu respondeu para ela: minha querida, eu acho que o Senhor Shiva não está satisfeito com as nossas orações. So the sage Mrikandu decides to perform a hard penance to seek the blessings of Lord Shiva. Então esse Mrikandu resolveu fazer uma difícil austeridade para buscar as bênçãos do Senhor Shiva. The reason for doing austerity was to have a child in their life. De forma que pudessem ter um filho. So he does several years of penance, hard penance in the deep forest. Ele fez então longos anos de dura austeridade no meio da floresta. Finally, one day, pleased by his austerities, Lord Shiva, seeing his determination, descends to the earth and gives vision to this Mrikandu Rishi. Depois de um longo tempo, o Senhor Shiva desceu e deu a sua visão ao Mrikandu. So Lord Shiva says to Mrikandu, Mrikandu, I am pleased with your austerity. O Senhor Shiva disse então: Mrikandu, eu estou satisfeito com as suas austeridades. So the sage Mrikandu, seeing the Lord Shiva, so he was joyful, so his prayer is answered, so he prostrates to him, saying, Hara Hara Mahadeva, Shambho Shankara. That is the way he salutes his dear Lord, Lord Shiva. Mrikandu, com grande reverência, se prostrou ao chão e disse: Hara Hara Mahadeva, Senhor Shiva. So Lord Shiva, getting pleased with his austerity, asked, My dear child, what is your wish? Senhor Shiva disse então: meu filho, qual é o seu desejo? So Sage Mrikandu says, Lord Shiva, you are omniscient. You know what we are longing for in our life. E o Mrikandu falou: Senhor Shiva, o Senhor é onisciente. Você sabe qual é o nosso anseio. So Lord Shiva says, well, you are longing for a child. I am pleased with you, Mrikandu. O Senhor Shiva disse: sim, eu estou satisfeito com a sua austeridade. Vocês estão ansiando por um filho. Tell me now, do you want a son
who will live for a long period of time, but he will be dull-witted. E o Senhor Shiva disse para ele: diga-me agora, vocês querem um filho que vai viver por um longo período de tempo, mas que vai ser uma pessoa mediana? Okay. Or you want a very intelligent son who will live only for 16 years. Ou vocês querem um filho extremamente inteligente, mas que viverá apenas por 16 anos? So Lord Shiva, getting pleased with his austerity, asking, you want a long child who is foolish, or you want a intelligent child, but he will live only for 16 years. You choose among them. Vocês querem que um filho que seja uma pessoa tola que viverá por muito tempo, ou muito inteligente que viverá apenas por 16 anos? So the sage Mrikandu did not hesitate to make the choice. O sábio Mrikandu não hesitou em escolher. So he did not wanted a worthless son. Instead, he wanted a son who was intelligent. Ele não queria um filho que fosse inútil, então ele queria um filho que fosse inteligente. Imediatamente ele fez a escolha. Because an intelligent son would make him feel proud. Porque um filho inteligente o faria sentir orgulhoso. And also a gifted child forever will live in their hearts. So he chose the son who is having 16 years of life, but he is intelligent son. Ele escolheu então a segunda opção do filho que fosse inteligente, mas que vai viver um pouco tempo. So as per the wish of the sage Mrikandu, the Lord Shiva blesses him. Tathastu, may your wish be fulfilled. O Senhor Shiva então os abençoou e disse que o seu desejo seja realizado. The sage Mrikandu once again prostrates to the Lord Shiva, who was pleased again with his making this wise decision. O sábio Mrikandu se prostrou novamente ao Senhor Shiva e ficou satisfeito por ele ter feito essa sábia decisão. So blessing the sage Mrikandu with his wish, so Shiva goes back to his abode Kailasha. No momento, Shiva então partiu para a sua morada. So as per their wish, after a year, so sage Mrikandu's wife Marudavati gives birth to a son. Depois de um ano, a esposa de Mrikandu, Marudavati, deu à luz a um filho. So as per the blessing, the boy was very intelligent and handsome. O garoto era muito inteligente e era muito bonito. He was a very obedient child to his parents. Ele era muito obediente aos pais. He showed great respect to his parents. Mostrava a eles grande respeito. Just like his mother and father, he also becomes a great devotee of Lord Shiva. Assim como seus pais, ele também se tornou um grande devoto do Senhor Shiva. So as he grows, the time for a sacred thread ceremony called as Upanayanam comes. À medida que o tempo passou, chegou o tempo de uma cerimônia de receber o cordão sagrado, chamado Upanayana. So this sacred thread ceremony, actually it is done at the age of 7 years of old. Essa cerimônia em que se recebe o cordão sagrado é feita quando a criança tem 7 anos. So it symbolizes the beginning of his path towards knowledge. Actually, what this sacred thread ceremony symbolizes? It is the beginning towards the path of knowledge. O que simboliza esse cordão sagrado? Simboliza que é o começo da busca pelo conhecimento. So once he wears the sacred thread, he starts studying the Vedas. E quando ele começa a usar esse cordão sagrado, é quando ele começa também a estudar os Vedas. And during this ceremony, he will be initiated into the Gayatri mantra chanting. E nessa cerimônia ele é iniciado no canto do mantra Gayatri. Even today in the Indian tradition, a boy of 7 years or 10 years age, when he comes, the Upanayam ceremony, this tradition still continues. Essa tradição ainda continua na Índia. Os garotos são iniciados com o Upanayama com essa idade de 7 anos. Okay. So the boy was very regular in performing this Sandhya Vandana, a part of this Gayatri mantra worship. E esse garoto, então, ele era muito regular em fazer suas práticas da repetição do Gayatri. So he was pleased, his nature pleased his parents and gave satisfaction. Isso deu satisfação aos pais dele. So the boy was spending his days very happily, delighting everyone around him. O garoto passava os seus dias, então, de forma muito feliz e todos que estavam à sua volta também ficavam And felizes. he impressed every elders with his pleasing behavior. E ele agradava a todos com o seu comportamento tão agradável. Since he was a gifted child, this Markandeya learned the Vedas and the scriptures very easily. Uma vez que ele era muito talentoso, essa criança aprendeu os Vedas
e as escrituras de forma muito fácil. So he understood these Vedas and Upanishads. He mastered them. Ele entendeu os Vedas, entendeu os Upanishads e ele ele aprendeu muito sobre ele. So he was respected among his pals, among his friends, for his intelligence. Então ele era muito respeitado entre os amigos pela sua inteligência. So till now it is fine. Now the age is coming near the 16. Mas a idade dele estava se aproximando dos 16 anos. As his age was nearing 16, naturally his father, Sage Mrukandu, started becoming day by day sadder. À medida que ele se aproximava dos 16 anos, o pai dele começou a ficar muito triste. Because the Sage Mrukandu and Marudavati knew that his life is short-lived, only for 16 years, as per blessings. Porque tanto ele quanto a esposa Maruda Devi sabiam que a vida do filho seria curta. So such a nice son, how could a father and mother conceive of dying? So it was very painful for them. Uma criança tão querida, como os pais aceitariam então esse momento? So one day, this Markandeya, noticing his father's sadness, asked, "Father, why do you look so sad? Because this boy did not knew." Um dia o garoto, chamado Markandeya, vendo seu pai tão triste, disse: "Pai, por que você está tão triste?" Ele não sabia ainda de nada. Just like a obedient son, he asked, "I have done nothing wrong, or did I disobey with my words at any time?" Ele falou: "Será que eu desobedeci o Senhor ou falei alguma palavra ruim em algum momento?" Hearing such words from their son's concern, still it hurt their parents and they started crying. Ouvindo essas palavras do filho, isso tocou o coração dos pais e eles começaram a chorar. "Oh no, my dear child, we are proud to have a son like you. Falou: "Não, meu querido filho, nós temos muito orgulho de ter um filho como você. But why you are so sad? I will try my best to make you happy. Please tell me, parents, what I have done wrong. Why you are unhappy?" Mas Markandeya falou: "Mas por que vocês estão tão tristes? Então, me diga o que eu devo fazer para que vocês não fiquem tão tristes." So with a strong heart, the sage Mrukandu decides to tell the truth. Com um coração pesado, o pai decide contar a verdade. So he says to this Markandeya, the son of Mrukandu is known as Markandeya. Ele diz então a Markandeya: Markandeya é o filho de Mrikandu. Okay. So he says, "My son, so you came into our life because of the blessing of Lord Shiva." Ele disse: "Meu filho, você veio à vida pelas bênçãos do Senhor Shiva. But this blessing is only for 16 years. Mas essa bênção durará apenas 16 anos. You are now about to reach the 16th year. In a few months you will reach the 16 years. Dentro de poucos meses, você estará prestes a alcançar 16 anos. So how can I and your mother bear your here to lose you at the end of this year? This is making us worry." Como eu e a sua mãe poderíamos aguentar perder você? So Isso nos está fazendo ficar tristes. with a strong heart, this Markandeya sage Mrukandu says to the Markandeya. Então, com um coração pesado, Mrikandu diz ao filho Markandeya a verdade. On listening to this narration, this child Markandeya did not get panicked or depressed for his short life. Ouvindo essa notícia do pai, o filho Markandeya não ficou em pânico nem deprimido pela notícia de que ele teria uma vida curta. On the contrary, he felt very proud to have such good parents in his life. Pelo contrário, ele sentiu muito orgulho de ter tido pais tão bons em sua vida. So who told the truth to the son? E disseram a verdade para o filho. So as a response, this child Markandeya responds to his parents. Como resposta, Markandeya diz aos pais: "Father, is that the reason for your worry?" Ele disse: "Pai, essa é a razão para você estar preocupado? The Vedas teach that death was not a thing which wise people should worry about, should dread about." Ele disse: "Os Vedas ensinam que a morte não é algo que as pessoas devem se preocupar. So death is as natural as birth. One should not worry for that. A morte é tão natural quanto o nascimento. A pessoa não deve se preocupar com ela." So the Vedas teach this. The death is as natural as the birth. Os Vedas ensinam isso. A morte é tão natural quanto o nascimento. And they describes that Bhagavan Shiva, the Bhagavan Lord Shiva,
He is very kind to his devotees. E ele escreve também que o Senhor Shiva é muito gentil com os seus devotos. Lord Shiva is known as the Mrityunjaya. He is the Lord of the death. O Senhor Shiva é conhecido como Mrityunjaya, aquele que conquistou a morte. You yourself have told me that he has blessed so many peoples from the death. Vocês mesmos me disseram que o Senhor Shiva abençoou tantas pessoas no momento da morte. I have also read about it this in the scriptures. Eu já ouvi sobre isso também nas Escrituras. I shall therefore worship Lord Shiva day and night from today onwards, A partir de agora, então, eu vou adorar o Senhor Shiva dia e noite and seek for a long life. e buscar uma vida longa. I am sure he will save me too. Eu tenho certeza que ele vai me salvar da morte. But when this child says like this, of 16 years old, naturally his father, Mrikandu, and his mother were very much pleased. Quando o seu filho, que tinha quase 16 anos, disse isso, logicamente os pais ficaram muito felizes. And they blessed their son in this adventure of tapasya. E eles abençoaram o filho nessa aventura de austeridade que ele ia fazer. So this child Markandeya determines to worship Lord Shiva for the rest of his period. Então, esse Markandeya, o menino, ele fez a resolução de que ele adoraria Senhor Shiva até sem parar, dia e noite. So what was the aim? To seek for a longer life. Qual seria a meta? Buscar uma vida mais longa. So how he consoled his parents? He said, "Don't worry for my life. Como ele consolou os pais, então, ele disse: não se preocupem pela minha vida. Death is as natural as the birth. A morte é tão natural quanto o é o nascimento. I will pray for Shiva for a longer life. Eu vou orar a Shiva para uma vida mais longa. He who blessed me in your life, he who gave life for me, won't he bless me with a longer life?" Aquele que deu vida a mim, não vai me abençoar também com uma vida mais longa? So with this, he consoled his parents. One who has given life will give longer life also. Com isso ele consolou os pais. Ele disse: aquele que deu vida também dará uma vida longa. So he started worshipping Lord Shiva morning, noon and night without stop. E ele começou então a adorar o Senhor Shiva sem parar, no manhã, tarde e noite. So he worshipped Shiva in the form of the anthropomorphic form called as Shiva Linga. Ele estava fazendo a adoração a Shiva usando uma imagem chamada Shiva Linga. Okay, around it, he sang the glories of Shiva. He danced around it. He adored with flowers and garlands and vilvas. Ele fazia adoração com flores, ele dançava em volta da imagem e fazia todo tipo de adoração. He spent day and night repeating the 5-letter mantra called as Om Namah Shivaya. Ele passava todo o tempo repetindo o mantra Om Namah Shivaya. And also he repeated the Mahamrityunjaya mantra, that is Trambakam Yajamahe. Ele repetia também o mantra Mahamrityunjaya. So he continuously absorbed himself singing the glory of Lord Shiva. Ele completamente se absorveu então cantando as glórias do Senhor Shiva. Finally, the final day, the 16th year's final day came. E por fim chegou o dia que o menino completou 16 anos. Suddenly, the sky turned black and cloudy. De repente o céu ficou nublado There were lightnings and thunderstorm around. e teve uma tempestade com raios. So the Yamadhutas, the messengers of Lord Yama, descended on the earth to take his life. Os Avadutas, os mensageiros do Senhor da Morte, desciam à terra para retirar sua vida. They appeared in front of the Markandeya, E eles apareceram na frente de Markandeya, but they tried to take away the life of Markandeya, but they could not approach him eles tentavam levar a vida de Markandeya, mas eles não conseguiam se aproximar dele. because Markandeya was very still repeating the name of the Lord Shiva, Om Namah Shivaya, in front of the Shiva Linga, merged into the repetition of the mantra. Porque Markandeya estava na frente da imagem de Shiva, repetindo continuamente o mantra de Shiva. So as they approached him, they were obstructed by the radiance emanated from the Markandeya. A protective radiance emanated. They could not go near him. E quando esses mensageiros da morte tentavam se aproximar, a radiância que surgia dali não os deixava se aproximar. Each time they tried to go near him, they failed to do so.
Toda vez que eles tentavam se aproximar para retirar a vida de Markandeya, não conseguiam. So these messengers of death, known as Yamadutas, went back to the Yamaloka, the abode of the death. Esses mensageiros da morte, então, conhecidos como Avadutas, voltaram então à morada da morte. And told the Yama, the Lord of Death, that they could not bring back the Markandeya. E disseram a Yama, o Senhor da Morte, que eles não conseguiram retirar, trazer os Markandeya. They said to the Yama that as they approached, a radiance around him blocked him from taking that boy's life. Eles explicaram para Yama que quando eles tentavam se aproximar do menino, aparecia ali uma grande luz que não os deixava se aproximar. So naturally, this enraged the Lord of Death, Yama. E o Senhor da Morte, Yama, ficou agitado. So he himself decided to descend to the earth to take this boy. Ele mesmo decidiu descer e ele mesmo buscar o garoto. So how the description of Yama is there? Yama rides on a buffalo with a noose in his hand, with a cord in his hand. Qual é a descrição de Yama que as escrituras dão? Que Yama está cavalgando em um búfalo com umas rédeas, controlando o búfalo com uma rédea. So this cord is put on the jiva, that subtle body is being tied and taken away. E vai com uma corda. Então essa corda é a corda que ele amarra o corpo sutil. So Yama descended on the earth and he tries to approach this Markandeya to take his subtle body. Yama se aproximou da terra então e tentou se aproximar do garoto para amarrar o seu corpo sutil. So he was also shocked. He could not approach. A radiance started blocking him. Ele também ficou chocado porque ele não conseguia se aproximar. Uma grande luz não o deixava se aproximar. So because Markandeya in front of the Shivalinga was absorbed, immersed in repetition of the Shiva's name. E Markandeya estava ali na frente da imagem de Shiva, o Shivalinga, absorto na repetição do mantra. So finally this Lord of Death, Yama, spoke to this child. Child, your time on this earth is over. Come with me. O Senhor da Morte, então, Yama disse, meu filho, chegou a sua hora, venha comigo. So seeing his words, this Markandeya becomes conscious and sees the Lord of Death in front of him. E o Markandeya, então, deixou a repetição do mantra e viu o Senhor da Morte na frente dele. So seeing the Lord of Death, he did not get panic. Vendo o Senhor da Morte, ele não ficou em pânico. But with a strong voice says to this Lord of Death, Yamadharmaraja, you cannot take me. Mas com uma voz forte disse, você não pode me levar. Lord Shiva has given life. He is my savior. He will protect me. O Senhor Shiva me deu a vida, ele é o meu salvador, ele vai me proteger. So Lord Shiva has given this life, so you cannot take me. He will protect me. O Senhor Shiva foi que deu essa vida, você não pode retirar, ele vai me proteger. So Yama repeatedly asked Markandeya to come with him. Yama então repetiu continuamente para Markandeya que ele iria levar embora. Every time, the only answer of Markandeya was not to leave the purview of the Shivalinga. E em toda vez que ele tentava, ele não conseguia chegar perto de onde estava aquela imagem. Finally, this Lord of Death, Yama, with his strong voice says, "Oh my boy, your life in this world is over. Be ready to die." E de repente Yama disse, ó meu garoto, a sua vida nesse mundo acabou. Esteja pronto para morrer. So infuriated, this Yama throws this cord, this noose, upon this Markandeya to pull that subtle body. Finalmente Yama, furioso, jogou a corda em Markandeya para puxar o seu corpo sutil. So what happens during death? Generally this gross body is left. The subtle body goes out of this body, this gross body. O que acontece na morte? O corpo sutil vai embora. O que permanece é apenas o corpo denso. When the moment of death comes, see, the subtle body goes out of this gross body. No momento da morte, o corpo sutil sai do corpo denso. So this Lord Yama puts his nose upon the Markandeya to pull his subtle body. Então, o Senhor Yama joga a corda em Markandeya para puxar o seu corpo sutil. By the time this cord reached this Markandeya, he immediately hugged this Shivalinga and closed his eyes, repeating the mantra. No momento que ele jogou a corda,
Markandeya abraçou a imagem de Shiva e continuou repetindo seu mantra. He clung to Shivalinga as his child clings to his mother tightly. Ele abraçou o Shivalinga assim como uma criança abraça sua mãe. And he continued to chant the Lord Shiva's name, Om Namah Shivaya, continuously. E continuava a cantar o mantra Om Namah Shivaya continuamente. So, Yama wanted to take his life away from it Yama estava tentando tirar a vida do corpo, because Yama's duty was that. His duty is to take the subtle bodies when the time comes. porque essa era a função do deus Yama, retirar os corpos sutis quando a hora é chegada. And this boon of 16 years was given by Lord Shiva himself, and the time is over, and Yama had come to perform his duty. A hora havia chegado e o próprio Senhor Shiva tinha dito que ele viveria apenas 16 anos. So Yama this- tinha vindo apenas cumprir isso. So when he threw this nose, it tangled Markandeya's neck along with the Shivalinga together. E o que aconteceu quando Yama jogou a corda aprisionou tanto o menino quanto o Shivalinga. He tried to pull the noose, but failed to do so. Ele tentava puxar, mas não conseguia. So he tried with all his force, pulling the boy's neck, but along with him, the Shivalinga also was caught, so he could not pull more. Ele tentava com toda a sua força puxar o menino, mas como a corda também estava presa no Shivalinga, ele não conseguia. So the legend describes that suddenly there was a flash of light. A lenda descreve que de repente houve então um flash de luz. The Shivalinga trembled and it was split into two halves. O Shivalinga tremeu e foi quebrado em duas partes. And from the center of the Shivalinga, the Lord Shiva, Mahadeva, emerges with his trident. E do centro do Shivalinga, o Senhor Shiva surgiu com o seu tridente. When he manifested, Lord Shiva manifested in that light, in that this one, Shiva was in a angry mode, full of anger. Quando o Senhor Shiva se manifestou no Shivalinga com aquela forma, ele estava cheio de raiva. The legend describes that Lord Shiva pulled his trident to kill the Lord Yama himself. A lenda diz que o Senhor Shiva pegou o seu tridente e estava prestes a lugar no próprio deus Yama. Okay, so he says, Lord Shiva says, "How dare you have come to take away my devotee?" Ele disse: Como você se atreve a vir buscar o meu devoto? Yama got scared on seeing the anger of the Shiva. Yama ficou com medo de ver a raiva de Shiva. This form of Shiva in an angry mode, that name given is called as Rudra. Rudra means Shiva in the anger mode. Essa forma de Shiva com raiva é chamado de Rudra. É o Shiva com raiva. Rudra. So seeing the Shiva in this angry mode, in the Rudra form, so Yama lets his nose loose. Então, Yama, vendo essa forma de Shiva, na forma de Rudra, ele afrouxou o laço da corda. So he humbles down with a pleading voice. He says, Mahadeva, I am extremely sorry. Então, com uma voz embargada, ele disse, apelando: Mahadeva, eu sinto muito. Markandeya's time on this earth is over. O tempo de Markandeya nesta terra acabou. I have come to take him away with me. It is my duty. Eu vim buscá-lo agora. Esse é o meu dever. So, as the Yama humbled down, Lord Shiva also calmed down and spoke out. E quando o Yama ele se humilhou, Shiva também deixou de lado a sua raiva e falou. So normally this Lord of Death is called as Dharmaraja, who decides good for good, bad for bad. O Senhor da Morte é conhecido como Dharmaraja, ou seja, aquele que decide dar o bem àquele que é do bem e dar o mal àquilo que é do mal. So in front of Lord of Death, there is no partiality. Good means good, bad means bad. He is bound to do his duty. So why he is called Dharmaraja. Na frente do Senhor da Morte, o bem é o bem, o mal é o mal. O Senhor da Morte está fadado a fazer o seu dever, haja custe o que custar. So Lord Shiva says to Yama, Yama, you cannot take away my devotee Markandeya. He has taken refuge in me. Mas o Senhor Shiva disse a Yama, Yama, você não pode levar Markandeya, porque Markandeya tomou refúgio em mim. And hence he has conquered you, death, because I am the Mrityunjaya. He himself had conquered the death.
E, portanto, ele conquistou a morte, ele conquistou você, porque ele is beyond death. No? porque, He has taken refuge in me, so he is beyond death. porque ele tomou refúgio em mim e ele, portanto, ele transcende a morte. So Yama, leave him. He is my beloved devotee and he will live forever. E o Shiva então falou: deixe-o de lado, ele é o meu devoto e ele vai viver para sempre. So with this order, Yama bows down before the Lord Shiva, while the heavenly gods shower the flowers on this devotee Markandeya and blesses him. Ao ouvir isso, Yama, ele tomou o seu caminho de volta e os deuses no céu jogaram flores sobre o devoto Markandeya. Bhakta Markandeya, devotee Markandeya, was a silent spectator, becomes dumbstruck, seeing all these things like a child. O devoto Markandeya estava ali e apenas como um espectador, muito surpreso de ver como estavam ocorrendo todos esses eventos. After a while, he realizes what had happened and prostrates before the Lord Shiva. Depois de um tempo, ele percebeu tudo o que tinha acontecido e se prostrou diante do Senhor Shiva. Markandeya then prays to Lord Shiva more passionately than ever. O Senhor Markandeya então ora a Shiva de forma ainda mais intensa. The prayer which he made when he overcome this death, Lord Yama, that prayer is known as Chandrasekhara Ashtakam. A oração que Markandeya fez a Shiva quando se venceu o Deus da morte é conhecido como Chandrasekhara Ashtakam. Ashtakam means 8 stanzas of verses. This Markandeya glorifies Lord Shiva. Ashtakam significa são 8 capítulos, né? 8 estrofes em que Markandeya glorifica o Senhor Shiva. So it is composed in Sanskrit. É composto em sânscrito. So 8 verses are there, so in which he praises Lord Shiva. 8 estrofes estão lá em que ele honra ou elogia o Senhor Shiva. Only the first verse, how he prayed to Lord Shiva, I shall read it out to you. Eu vou ler a primeira estrofe em como ele faz essa oração ao Senhor Shiva. So this boy Markandeya says, I seek refuge in him who has the moon in his head. Markandeya disse: eu busco refúgio naquele que tem a lua em sua testa. So if you see the form of Shiva, you will always see a half crescent moon on his head. Se vocês virem a forma de Shiva como é representada, vocês veem uma lua crescente sobre a sua cabeça. So who lives on the Mount Kailasa? Aquele que reside no Monte Kailash. Who has made serpent Vasuki as his ornament? Que fez da serpente Vasuki o seu ornamento. So who has destroyed the 3 cities? Tripurantaka, it's called as. Que destruiu as 3 cidades, Tripurantakara. And who is saluted by the 3 worlds. E que é saudado pelos 3 mundos. So I have taken refuge in that Lord Shiva. What can death do to me? Eu tomei refúgio nesse Senhor Shiva. O que a morte pode fazer a mim? So after every stanza, the final line says, I have taken refuge in Chandrasekhara. What can death do to me? Depois, no final de cada estrofe, termina com o verso: eu tomei refúgio no Senhor Shiva. O que a morte pode fazer a mim? Chandrasekhara mashaye mam kim karishyati vayyamaham. I have taken refuge in Chandrasekhara. What can Lord of Death do to me? Tomei refúgio em Chandrasekhara. O que o Senhor da morte pode fazer a mim? Even today, this prayer is being sung by millions of Hindus. Essa oração é cantada por milhares de hindus ainda hoje. Especially devotees of Shiva, when they go to the temple of Shiva, they sing this Ashtakam. Principalmente os devotos de Shiva, quando vão aos templos de Shiva, eles cantam muito esse Ashtakam. So it is available in internet, Chandrasekhara Ashtaka. Very beautiful Sanskrit chant. You can listen to it. Esse canto está disponível na internet também, se vocês buscarem lá Chandrasekhara Ashtakam, está lá. So Lord Shiva blesses this Markandeya with immortality. O Senhor Shiva abençoa Markandeya com imortalidade. A boon of never aging beyond 16. Uma dádiva de nunca envelhecer para mais de 16 anos. What was the nature of that blessing? This boy Markandeya attains immortality and he will never age beyond 16. He will always be of the 16 years age.
Qual era a dádiva? A dádiva seria que esse Markandeya, ele nunca envelheceria para mais de 16 anos. Lord Shiva says, every wish, desires of yours will be fulfilled, Markandeya. O Senhor Shiva disse: cada desejo que você tiver será satisfeito. You will never become old. Você nunca envelhecerá. Your hairs will never grow grey. O seu cabelo não ficará branco. You will live a virtuous and famous life till the end of this cycle. Você viverá uma vida virtuosa até o final do ciclo da existência da Terra. And the omniscience will be an asset in you. He can know anything. E você terá o dom da onisciência. Você So- poderá conhecer tudo. So even to this day, the Hindus believe that Markandeya is one among the immortals. Até mesmo hoje, as pessoas acreditam que Markandeya se encontra vivo. So this Markandeya is ever living. He is a Chiranjeevi. Markandeya, então, é conhecido como aquele que está sempre vivo. Means one who lives with the body forever and whose body will never become old. It will be ever young Aquele cujo corpo nunca envelhecerá. and beautiful and saintly on account of the yogic power he possesses. E viverá sempre com aquela beleza que ele sempre possuiu por causa dos poderes de yoga que ele When- possui. Whenever we think of long life, we think of this Markandeya Rishi, sage Markandeya. Sempre que se pensa, então, em vida longa, pensa-se no Markandeya. When the children, during special occasions, they go to the elders, bowing down to their feet, seeking their blessings, the elders bless like this. Quando as crianças vão aos mais velhos na Índia buscando as bênçãos, os mais velhos abençoam dessa maneira. So the elders will bless. May you live like Markandeya, forever youthful and beautiful and long life. Eles falam que você viva como Markandeya, sempre bonito e com uma vida longa. Even today, people believe that he is ever living on the banks of the Narmada. Rishi Markandeya is ever living in the banks of the Narmada. As pessoas acreditam que Markandeya continua vivo ainda, vivendo nas margens do rio Narmada. And he is in deep meditation for the doing good to the world. E ele está sempre em profunda meditação para o bem do mundo. So Markandeya could conquer death with his determined devotion and unaltered faith on Lord Shiva. Markandeya, então, pôde conquistar a morte com a sua devoção inabalável e fé no Senhor Shiva. So, because of this incident, Lord Shiva came to be known by another name called as Kalakantaka. Por causa de Markandeya, o Senhor Shiva veio a ser conhecido com um outro nome, Kalakantaka. Henceforth, the Shiva was called as Kalakantaka. Dessa época em diante, Shiva também foi conhecido como Kalakantaka. Means I'm sorry, Kalantaka. Kalantaka. Okay. Kala means time. Kala significa tempo. Antaka means to stop. Antaka significa parar. It means Lord Shiva stopped the end time of Markandeya. So why he is known as Kalantaka. O que significa que Shiva, ele fez o tempo de Markandeya parar. Por isso ele é conhecido como Kalantaka. So he is also known as Kala because he ended the Yama's taking away of the Markandeya. Yama is known as Kala Yama é conhecido como Time. Kala. because time finally it ends everybody in this world. Time swallows everyone. Yama também é conhecido como Kala, porque o tempo é aquilo que devora ou engole a tudo no mundo. So time never leaves anybody. In its womb, it takes back everyone. O tempo não perdoa ninguém, ele leva todo mundo embora. Shiva is known as Kala Samhara because he has conquered the time. He is beyond time. He is timeless. Shiva é conhecido então como aquele que conquistou o tempo, aquele que está além do tempo. So another name for Shiva is Kala Kala, means he is the death of the death. He is the Lord of the death. O outro nome de Shiva é Kala Akala, ou seja, ele é o Senhor do Senhor da morte. So another word used for Shiva is Mrityunjaya, one who has conquered the death. Outro nome usado para Shiva é Mrityunjaya, aquele que conquistou a morte. So since Markandeya conquered this time and death, so from then onwards, Markandeya is also known as Mrityunjaya. Como Markandeya também conquistou o tempo e também conquistou a morte,
Markandeya também veio a ser conhecido como Mrityunjaya. Finally, with this blessing, Markandeya happily returns to his parents and lives a very long life. Depois de ter recebido as bênçãos de Shiva, Markandeya retornou aos seus The seus parents pais were e continuou vivendo com eles. the parents were very happy. They embraced him and wept with joy this time. Os pais ficaram muito felizes, abraçaram o filho e dessa vez choraram de alegria. So this Markandeya, in course of time, becomes a great rishi. Markandeya, no decorrer do tempo, então, torna-se um grande sábio. So it is said that this event took place on the bank of the Markanda River, which is Kurukshetra district in the north part of India. Acredita-se que esse evento todo aconteceu na parte norte da Índia, nas beiras de um rio. Okay. There is an ancient temple called as Markandeshwara Mahadeva temple, which is dedicated to Lord Shiva. Tem um templo muito antigo dedicado ao Senhor Shiva. Even this to modern times, this magnificent temple exists. E esse templo, que é muito antigo, ainda está lá. But many a times it has undergone renovations and is rebuilt. Ele passou por renovações, mas ainda ao mesmo tempo. So in this Markandeya, a text is being attributed called as Markandeya Purana, which has got 9,000 verses. Então esse texto conhecido como Markandeya Purana é atribuído a Markandeya. Ele tem 9.000 versos. In these, there is one small section dedicated to the adoration of the Divine Mother. Nesse texto, Markandeya Purana, existe uma seção dedicado à adoração da Mãe Divina. The Divine Mother, goddess known as Parvati, gives a boon to this Markandeya Rishi. A Mãe Divina, Parvati, deu uma dádiva também ao Markandeya. So he requests the sage Rishi to write her brave character in the text form. Ela pediu que ele escrevesse a respeito dela em forma de texto. So it is famously today is known as Durga Saptashati. Esse texto é muito famoso hoje, e é o texto Durga Saptashati. So Durga Saptashati is part of this text Markandeya Purana attributed to sage Markandeya. O Durga Saptashati, então, é parte dessa escritura maior chamada Markandeya Purana, que é atribuída ao sábio Markandeya. So in this Markandeya Purana, the 700 verses which describes the brave nature of the Divine Mother is described. Então, no Markandeya Purana tem esse texto, né, o Durga Saptashati, que descreve a bravura e a glória da Mãe Divina. So this story inspires us to cultivate devotion to the Bhagavan, the God. Essa história de Markandeya nos inspira a buscar devoção a Deus, a devoção a Mahadeva. We should try to be just as faithful and devoted, no matter what challenges we face in our life. Nós devemos tentar ser o mais fiéis possíveis e devotos possíveis, não importa o que aconteça em nossa vida. Through the power of the devotion, one can conquer even death. Pelo poder da devoção, a pessoa pode conquistar até mesmo a morte. And this devotion can be expressed in many ways. A devoção pode ser expressa de diversas maneiras. The simple nature of a child, when the devotion is expressed, the Lord is pleased. Quando a devoção é expressa como uma criança expressa, o Senhor é satisfeito. So devotion overcomes all difficulties. A devoção faz com que todas as dificuldades sejam superadas. We should cultivate devotion in our life. Por isso devemos cultivar devoção em nossas vidas. So the story of Markandeya has got another side, philosophical side. A história de Markandeya também tem um lado filosófico. How a predetermined death was being averted Como uma morte que já estava pré-determinada foi evitada. through the process of self-effort. Through self-effort, even the predetermined death was averted. Pelo processo de determinação e esforço. Pela How- determinação e esforço, até a morte que estava pré-determinada foi evitada. How through our present actions, how we can overcome the effects of our past karma. Como, através das nossas ações presentes, nós podemos superar os efeitos dos karmas do passado. So this I shall try to discuss in some other class, if opportunity. Quando surgir uma oportunidade, vamos discutir esse assunto. So it's a very beautiful discussion to understand how significant this story is, how we can overcome our past karmas.
E porque isso é algo muito interessante de saber como nós podemos superar os nossos karmas do passado. How important our present actions are. E o quão importantes são as nossas ações do momento presente. How we can overcome through our present actions the effects of our past deeds. Como nós podemos, através das nossas ações no momento presente, superar os efeitos das nossas ações do passado. So devotion, through devotion, we can overcome past effects also. Através da devoção, nós podemos superar os efeitos dos karmas do passado. So with the saying of Sri Sharda Devi, Santamai Sharda Devi, I conclude today's teaching, today's class. Vou concluir a palestra de hoje com um dos ensinamentos de Sri Sarada Devi, a Santa Mãe. Holy Mother says, if because of past karmas, one is supposed to lose one's leg, A Santa Mãe diz em certa ocasião, se por causa dos karmas passados a pessoa está destinada a perder, por exemplo, uma perna, by doing austerity, by repeating the name of the God, that effect can be averted. ao That repe- effect can be changed. pela repetição do nome de Deus, pela austeridade, esse efeito pode ser evitado. If one repeats the name of the Lord, that effect will be replaced by a pin prick to the leg instead of losing it. Se a pessoa faz austeridade e repete o nome do Senhor, esse efeito ele é substituído por um picar de um espinho. So one is supposed to lose a leg. It will be turned into a small effect of a pin entering into our leg if we do the austerities. Uma pessoa que estava destinada a perder a perna, ela recebe apenas a picada de um espinho. Means our present actions, it proves our present actions can overcome past karma. Ou seja, as nossas ações do presente podem fazer com que os karmas do passado sejam superados. So with this, I conclude today's talk. Ouçam o Senhor que a meta de toda a adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Tam Pundarikakshaha Sarvajneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Shri Ram Krishna Arpanamastu.